Uma máquina prometeu dar controle total e comida para todos, mas no lugar disso, ela criou um vazio. Um vazio que resultou na perda de quase 1 milhão de vidas. Como isso pôde acontecer? Pois é, a gente precisa olhar isso bem de perto. O que as fontes indicam é que essa crise, na verdade, não foi um acidente. Foi algo sistêmico, sabe? Intimamente ligado à estrutura autoritária do governo, à completa ausência de prestação de contas e, claro, à negação das liberdades políticas e civis. A história é muito mais complexa do que parece. E para quem gosta de investigações assim, a dica é se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe do que vem pela frente, porque olha, essa jornada tá só começando. E isso nos leva à pergunta central de toda essa análise. Como é que um sistema pensado para ter o controle total de tudo perde o controle justamente da fome? Para a gente conseguir entender o colapso, primeiro a gente precisa entender como essa máquina funcionava, a promessa de controle e o tal do Estado que tudo provê. Bom, o coração dessa máquina era o chamado Sistema de Distribuição Pública, ou PDS. No papel, era um sistema de racionamento estatal. O governo tinha um monopólio da distribuição de grãos para quem não era agricultor. Mas, na realidade, era muito, muito mais do que isso. Na prática, o PDS era uma ferramenta de controle social e muito poderosa. Pensa só no mecanismo. Primeiro, o Estado registrava cada cidadão. Depois, amarrava cada pessoa a um local de trabalho específico. Terceiro passo, toda a comida era distribuída em rações. E para fechar o cerco, o governo controlava qualquer movimento, qualquer deslocamento. Tudo para garantir a lealdade política, ou seja, a sobrevivência dependia diretamente da obediência. Simples e brutal. E aqui que a gente encontra a grande contradição desse sistema. A ideologia oficial era ajuste, que pregava a autossuficiência. O país, em teoria, se bastaria. Só que a realidade era bem diferente. Uma dependência enorme de comida, combustível e ajuda que vinham, com o subsídio, da União Soviética e da China. Era uma base muito frágil para sustentar uma promessa de controle total. E então, essa base frágil começou a tremer. A máquina, agora sob uma pressão imensa, começou a mostrar suas primeiras rachaduras. E a queda foi rápida, implacável. Em 1987, a ajuda soviética acaba, e com ela, o primeiro corte de 10% nas rações. Em 89, o Muro de Berlim cai. Em 91, a própria União Soviética deixa de existir. Em 92, mais um corte nas rações. De novo, 10%. As peças do dominó foram caindo uma por uma, empurrando o país direto para o abismo. E qual foi a resposta do Estado a tudo isso? Alguma reforma? Uma abertura? Não. A resposta foi exigir ainda mais sacrifício. O regime lançou uma campanha de propaganda com o slogan que chega a ser assustador: "Vamos comer 2 refeições por dia". Eles basicamente dobraram a aposta no controle, justo quando a comida começava a sumir. A pressão só aumentava. O sistema, que já estava todo rachado, estava prestes a se romper de vez. Esse foi o ponto de virada, o momento da falha completa do sistema. Claro que o governo norte-coreano apresentou uma explicação oficial para tudo isso. A culpa? Desastres naturais. Inundações catastróficas, secas terríveis. Segundo eles, a natureza tinha paralisado a agricultura do país. Mas será que essa era a história completa? Ou será que isso foi apenas o golpe de misericórdia num sistema que, na verdade, já estava morrendo por dentro? Olha, os números mostram um incentivo gigantesco à corrupção que estava corroendo o sistema. O preço oficial do arroz era quase 100 vezes menor que o preço no mercado negro. E o mesmo acontecia com o milho. Para os agricultores e funcionários, a escolha era óbvia: entregar os grãos para o Estado por quase nada ou vender no mercado paralelo, e assim garantia a própria sobrevivência. E foi assim que o sistema de distribuição pública, o coração do controle estatal, simplesmente parou de bater. O Estado não conseguia mais cumprir a sua promessa mais básica de todas, a de alimentar o seu povo. A falha dessa máquina teve consequências humanas devastadoras. Agora a gente entra na fase do desespero absoluto, a chamada marcha árdua. É um número que a gente mal consegue processar. Estimativas falam em algo entre 600 mil e 1 milhão de vidas perdidas. Uma tragédia de proporções gigantescas. E o que é mais terrível é que não foi só a falta de comida. Foi também a onda de problemas de saúde que veio junto, uma consequência direta da desnutrição, que se espalhou como uma verdadeira ameaça silenciosa.
Para sobreviver, as pessoas foram forçadas a tomar medidas extremas. Coletar grama, casca de árvore, qualquer coisa comestível. Trocar bens pessoais por um pouco de comida. Se mover ilegalmente pelo país em busca de alimento. Contrabandear produtos da China. Subornar oficiais. Cada um desses atos de sobrevivência era um crime contra o mesmo Estado que as tinha abandonado. E enquanto o povo lutava para sobreviver, como é que o Estado mantinha o controle da informação? A resposta tem um nome: Kwangmyong. Era uma rede nacional de computadores, tipo uma intranet, mas totalmente desconectada da internet mundial. Foi projetada para literalmente selar a população do resto do mundo. A diferença é gritante. De um lado, a Kwangmyong com conteúdo censurado, aprovado pelo Estado, sem nenhum link externo. Do outro, a World Wide Web que a gente conhece, com acesso global, informação sem filtro, comunicação livre. Esse bloqueio de informação garantiu que a população mais vulnerável do campo continuasse no escuro, sem ter a menor ideia da dimensão da crise ou de possíveis soluções. Mas de toda essa destruição, algo novo acabou surgindo. Uma nova realidade. Vamos dar uma olhada no que renasceu dessas cinzas. O que surgiu foi um sistema duplo, um grande paradoxo. De um lado, o Estado reafirmou seu controle com a política militar primeiro, priorizando o exército acima de tudo. Ao mesmo tempo, o povo, por pura necessidade, criou do nada mercados populares, os Jangmadang, para conseguir sobreviver. Um único país com duas realidades completamente opostas. E assim, uma nova sociedade nasceu. Uma sociedade dividida entre quem tinha acesso a esses novos mercados e à moeda estrangeira e quem continuava preso nas ruínas do antigo sistema estatal. A fome, por ironia do destino, acabou criando novas classes sociais, novos vencedores e novos perdedores. Como resume bem esta citação, a fome compeliu as pessoas a viver de forma diferente, a se envolverem em atividades que iam contra as leis super restritivas do Estado, simplesmente para sobreviver. Foi uma transformação social que veio de baixo para cima, forçada pela necessidade. Isso nos traz a nossa última questão, que talvez seja a reflexão mais importante de toda essa história. Quando um sistema que foi projetado para ter controle total falha em algo tão básico como alimentar as pessoas, o que realmente nasce do seu colapso? A resposta talvez diga muito sobre a resiliência humana e o verdadeiro preço do controle absoluto. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe um comentário com o que pensa.